Marcos 8, verso 27 até o verso 33. Diz assim a palavra. Saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele disse-lhes: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse-lhe: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Este é um texto que nós, com muita frequência, visitamos no contexto da Lapa, este de Marcos 8. Porque a verdade é que este texto, no contexto do Evangelho de Marcos, ele torna-se, como é que diríamos, há uma época de transição que está aqui a acontecer no ministério de Jesus. Porquê? Porque de Betsaida, onde tinha acontecido a última cura, volta lá só para te contextualizar. Lembra-se, a semana passada falámos no fermento dos fariseus e dos herodianos, e depois falámos naquela cura do cego de Betsaida, e de Betsaida Jesus vai para Cesareia de Filipe, que era uma região montanhosa a norte. Provavelmente, qual é a razão de Jesus ir para Cesareia de Filipe? Tendo em conta que nós já andamos neste Evangelho há muito tempo, o que é que tu achas que talvez Jesus esteja à procura? Descanse. Talvez ele tenha ido para lá porque ele queria descansar. Ele queria sossego dos fariseus, queria sossego longe dos saduceus, de Herodes, queria sossego daquela gente toda. Porque Jesus não para e não consegue descansar no Evangelho de Marcos. Esta ocasião onde nós estamos agora vai representar o final do ministério de Jesus na Galileia. Ok, perguntas para estarmos aqui acordados. Eu sei que é tarde, alguns de nós já ouviram outra mensagem e muitas vezes damos aquela assim quebra depois do almoço, mas então para estarmos acordados, onde é que tu colocas a Galileia? Jerusalém, faz-te conta que estás a pensar em Jerusalém. Onde é que está a Galileia em comparação com Jerusalém? Jerusalém está noutra zona que não é Galileia, que é a zona da Judeia. Boa. Então, onde é que está a Galileia em relação à Judeia? Norte. Galileia está a norte. Galileia é de onde Jesus vem do norte. Curiosamente, é na Galileia que ele desempenha a maior parte do seu ministério. Mas agora ele vai deixar a Galileia. Porquê? E é para entenderes um momento especial que está aqui a ser vivido no Evangelho de Marcos. Porquê é que Jesus vai deixar a Galileia agora? Para onde é que ele vai? Depois disto. Vai encaminhar-se para quê? Para onde? Não tem nada que saber. Porquê? Tu sabes qual é o sítio onde Jesus tem de ir parar? Tu sabes isso. Jesus tem de ir parar a Jerusalém. Porquê? Porque é lá que ele morre. Portanto, ele há de ir parar a Jerusalém. E neste caso, ele está a encerrar o seu ministério na Galileia, onde a maior parte do seu trabalho foi feito. Cristo vai voltar à Galileia. Quando é que Cristo vai voltar à Galileia? Já depois da ressurreição. Mas não mais a Galileia veria os sinais e milagres de Jesus. Acabou-se. Esta época acabou. A Galileia teve o seu direito a presenciar a obra de Jesus. Não mais veria os sinais do Mestre. E a dedicação do Mestre a estas cidades pouco crentes, porque em comparação a Galileia, vamos dizer assim, era menos crente do que a Judeia. E a dedicação do Mestre a estas cidades pouco crentes terminava com este retiro. E por isso é normal que Jesus procurasse avaliar o resultado do seu ministério. Sabes que não é indevido tu olhares para este período que começa em 27 e pensares, no verso 27, e pensares que de certa maneira Jesus podia estar a olhar para trás para o seu ministério e a querer fazer um balanço, a querer fazer uma avaliação. Por isso mesmo, nesse espírito de balanço,
Nesse espírito de avaliação, ele volta-se para os seus discípulos e pergunta assim: pessoal, e agora estou a parafrasear, pessoal, qual é a minha reputação por aí? O que é que o pessoal anda a dizer acerca de mim? E é aí que tu encontras no verso 28 a resposta. São várias as respostas. Lembras qual foi o outro texto em Marcos, aquele texto em que nós falámos acerca da importância das teorias que havia acerca de Jesus? Lembras-te? Deixa-te folhear a Bíblia, volta para trás. Qual foi aquele texto em Marcos que nós há um tempo falámos e que falámos sobre a importância das teorias que se faziam acerca de Jesus? Quem é que Jesus era? Lembras-te? Quem é que se recorda? Sei que isto é trabalho de casa agora, não é trabalho de casa, é revisão de matéria dada. Qual foi o texto em que se enfatizava a importância das teorias para explicar quem Jesus era? Quem é que se lembra? Ninguém se lembra. Eu vou-te ajudar. Foi Marcos 6, na morte de João Batista. Porque foi enfatizado porquê? Porque na morte de João Batista, conta-se a morte de João Batista, e lembram-se o próprio Herodes, de tão culpado que se sentia em relação à morte de João Batista, ele julgava que Jesus era João Batista a regressar dos mortos. Julgava que Jesus, no fundo, era como se fosse um fantasma. Então é interessante, porque esta questão já existiu no Evangelho de Marcos, mas agora Jesus quer uma nova avaliação. E olha lá as teorias, várias teorias outra vez. João Batista, que era a teoria de Herodes. Elias. Porquê é que achas que Elias tem uma importância tão grande, quer para Jesus, quer para João Batista? Porquê é que achas que Elias aparecia lá? Há uma razão. Porque, com frequência, quando vinha alguém assim muito poderoso, se pensava em Elias. Uma razão histórica. Isto hoje é a escola dominical. Porquê? E porquê? Mas aí há um detalhe. É tudo certo, mas há aí um detalhe. Porquê é que se esperava Elias? Porque ele não tinha morrido. Tinha subido aos céus. Lembram-se? Carro de fogo. Então, por causa disso, havia uma espécie de... Quero usar com cuidado. Este é um termo que em Portugal nós usamos muito. Havia uma espécie de sebastianismo de Elias. Para os irmãos, eventualmente, do Brasil, que talvez a palavra sebastianismo não diga tanto. Houve um rei em Portugal, Dom Sebastião, que foi lutar numa batalha em Marrocos. E que se crê que por lá terá ficado, em Alcácer Quibir, a Batalha de Alcácer Quibir. Marrocos é bem perto de Portugal, é o segundo país mais próximo de Portugal, ainda mais próximo do que a França. Só que, geralmente, como está em África, parece que já é outro mundo. Eu fui uma vez, em 1996, a Marrocos, foi uma viagem muito importante. E fui a Alcácer Quibir. E há mais do que um lugar onde ele morreu. Portanto, para quem é guia turístico em Marrocos, há vários lugares para te levar acerca da morte de Dom Sebastião. Então, os portugueses, em relação a este rei que tão jovem partiu, fala-se depois muito de uma espécie de mística no regresso de Dom Sebastião. E na mística portuguesa, quando é que Dom Sebastião volta? Volta quando? Numa manhã de nevoeiro. Okay? Então, por exemplo, se tu estás em Portugal e há uma manhã de nevoeiro, se alguém fizer uma piada, é hoje que Dom Sebastião volta, está relacionado com isso. Porque havia assim uma certa expectativa. Porquê? Porque nunca se conseguiu entender bem se ele morre ou não morre, se desapareceu, se não desapareceu e por aí fora. Ora, mal comparado, Elias tinha isto. Por isso, Elias já tinha sido a teoria para João Batista. E agora é a teoria também para Jesus. Porque Jesus está a perguntar, olha, o que é que as pessoas julgam? Quem é que as pessoas julgam que eu sou? João Batista, outros Elias e um dos profetas. E agora é interessante, porque Jesus não vai ficar apenas na teoria acerca dos outros. Jesus vai se voltar para os discípulos e dizer assim, olha, e o que é que vocês acham? Quem é que vocês acham que eu sou? Uma vez mais, tenta colocar-te no lugar dos discípulos. Isto é muito importante. Se tu fosse um dos discípulos, tu nunca estarias tranquilo ao pé de Jesus. Porque qualquer conversa com Jesus vai parar num lugar que se calhar tu preferias que não fosse parar. E mesmo até quando Jesus diz, olha, quero saber agora acerca dos outros. O que é que os outros dizem que eu sou? A determinada altura, ele volta àquilo contra os discípulos. Vocês, quem é que vocês acham que eu sou? Espanta-te que responda quem responde. Espanta-te. Quem é que responde? Pedro, espanta-te. A esta altura do campeonato ainda te espanta que seja Pedro o primeiro. É sempre Pedro. E Pedro diz uma coisa incrível, que é, tu és o Cristo. Para nós termos ideia do que é que Cristo quer dizer, Cristo, a palavra no grego, isto agora para quem estuda grego, não é? Dependendo do caso, não é? Christos, e Cristo quer dizer uma coisa que no hebraico já lá existia,
e não vou atirar-me ao hebraico agora, mas que era a ideia da pessoa que era escolhida, do ungido. O ungido é a pessoa que é escolhida por Deus. Portanto, no hebraico, a ideia era a ideia do Messias. Cristo é o Messias. Quem era o Messias? Era a pessoa que era esperada. Nós, agora estou a pensar, por exemplo, para aqueles que na Lapa fizeram este caminho panorâmico no Velho Testamento, uma das coisas que continuamente repetimos do púlpito é que, quando tu lês o Velho Testamento e a literatura profética em particular, tu percebes que há muitas vezes uma memória feita acerca de David, e agora pensando no primeiro e segundo livro de Crónicas, há muitas vezes uma memória feita de David, porque nas crises que o povo de Israel atravessa, ao lembrar-se de David, ele fica à espera de um David ainda melhor, que era o Messias. Então significa que Pedro, como judeu, quando diz a Jesus, tu és o Cristo, ele está a identificar Jesus como o Messias. Tu tens outros detalhes acerca desta conversa no Evangelho de Mateus. Não precisamos ir até lá. Mas Mateus conta com alguns detalhes. A coisa que eu gostava de sublinhar, ainda assim, é que uma vez mais a resposta é estranha. Olha o verso 30. O que é que Jesus diz? Ele passa a vida a dizer isto às pessoas. Jesus. É estranhíssimo, não é? De cada vez que as pessoas dizem uma coisa certa, Jesus pede o quê? Cala-te. Nós, geralmente, quando dizemos alguma coisa certa, queremos falar. Mas Jesus, quando nós dizemos alguma coisa certa, diz cala-te. Cala-te. E ficamos sempre a pensar, mas porquê? Então, mas o maior objetivo não era que a palavra se espalhasse a todo o custo. Não. Lembra-te que a esta altura tu já aprendeste pelo Evangelho de Marcos que o mais importante não é a informação acerca de Jesus. É o conhecimento, que o maior sinal que Jesus quer fazer em nós não são necessariamente os sinais na carne, os milagres no corpo, mas são os milagres no coração. Então repara, verso 30. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo acerca dele. O mais fácil seria... Sou eu. O Filipe disse-me que se engasgou há 2 semanas e que alguém teve de levar um copo de água. Foi, não foi? Foi na oração final? E não tinhas nenhuma água ao pé de ti? Eventualmente alguém trouxe. Acho que foi o Tiago. Foste tu, Tiago. Mas não havia nenhuma daquelas garrafas lá à frente? Estavas no espírito e não... Foi preciso o Tiago. Desculpem. De facto, também estou a sentir a garganta arranhada. Reparem, o que é que está aqui em causa quando Jesus quer que aquela notícia não se espalhe? A maior parte da expectativa, quando se falava em Messias, qual é que tu achas? Tu estás a viver num tempo em que o povo de Israel não manda em si próprio. Quem é que manda no povo de Israel? Quem é que manda no povo de Israel naquela altura? São os romanos. Então, se espera um Messias, se a maquete do Messias, se o modelo de Messias foi o rei quem? David, qual era, no mínimo, a expectativa que o Messias fizesse? Qual era, no mínimo, a expectativa que o Messias fizesse? Se a maquete era David, qual era, no mínimo, a expectativa que se tinha acerca do que o Messias deveria fazer se aparecesse naquele tempo? No mínimo, independência. No mínimo, independência de Roma. No mínimo. Porque se eles pensavam em David que é um rei extraordinário, que é um rei guerreiro, no mínimo, ser o Cristo, ser o novo David, tinha de dar pelo menos os talentos que David já tinha demonstrado. Então, no mínimo, esperava-se que o Messias os livrasse dos romanos. E é por isso que Jesus começa a sabotar o próprio processo de espalhar a palavra que ele é o Messias, partindo do princípio que algumas das expectativas que havia acerca do Messias não eram as expectativas certas. E é por isso que Jesus vai começar a corresponder, ou melhor, a corrigir as expectativas. Olha, para que vocês não tenham a ideia errada. De facto, Pedro disse a coisa certa. Como é que diz lá em Mateus? Filipe, tu estás mais recordado. Lembras-te, como é que se diz lá, quando o Evangelho de Mateus conta esta mesma história, Pedro diz assim, Jesus diz a Pedro, lembras-te? Agora eu sei, não. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porquê? Porque as coisas que tu disseste como? Estou a parafrasear. As coisas que tu disseste como?
tu não disseste a partir das expectativas de carne e sangue humanas, mas foi o Espírito Santo que te revelou. Sabem porquê? Porque as expectativas da carne e do sangue, as expectativas humanas, são as expectativas que Jesus viesse fazer aquilo que nós esperamos, que era a liberdade política no mínimo. E é por isso que agora Jesus precisa de esclarecer, olha, eventualmente o pessoal anda com expectativas erradas acerca do Messias. E encontras isso no verso 31. Começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem... Sabes, é engraçado. Há duas expressões. Eu estou a fazer este caminho do Evangelho de Marcos com algumas pessoas lá na igreja, com alguns homens lá na igreja. E com frequência tu tens duas expressões que parecem contraditórias, mas que não são. Muitas vezes Jesus é chamado Filho do Homem, outras vezes é chamada Filho de Deus. O início do Evangelho começa logo, Evangelho de Cristo, Filho de Deus, Filho do Homem. E alguém no outro dia me perguntava, porquê Filho do Homem? Está relacionado com a profecia de Daniel, mas em grande parte, Filho do Homem está relacionado com o quê? Quer dizer que diante de Deus, Jesus representa os homens, e quando ele é Filho de Deus, diante dos homens, ele representa Deus, porque ele é o sumo sacerdote. Quando há assuntos que precisam ser tratados em teu nome com Deus Pai, é Jesus que vai lá representar. Quando há assuntos que precisam ser tratados de Deus conosco, é Jesus que vai representar o Pai. Okay? Portanto, a ideia de que Ele é o Filho do Homem, no sentido em que Ele é o Adão melhor. Depois o apóstolo Paulo vai explicar isso com linguagem mais sofisticada nas suas cartas, mas percebes? Então, ele vai explicar assim, olha, o Filho do Homem é importante... Repara, verso 31, que ele padeça. Que outra palavra podes encontrar aí? Empadecer. Alguém tem outro verbo aí, em vez de padecer? Que ele sofra. Sofrimento. Segundo aspecto, é importante que ele fosse quê? Que ele seja rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. E que seja morto, mas 3 dias depois ele vai ressuscitar. Então essa é a nova correção de expectativas. Expectativa, realidade. Realidade. Pessoal, vocês têm esperado uma coisa, mas eu quero dizer-vos que o Messias tem outras coisas para fazer. Nas coisas que o Messias tem para fazer, o job description dele é sofrer. Como assim, sofrer? Um Messias que sofre? Mas ser rejeitado pelas autoridades religiosas. Portanto, significa que as pessoas que vocês mais responsabilizam espiritualmente são aquelas que nem sequer o vão querer. As pessoas que vocês mais crédito dão espiritualmente são aquelas pessoas que não vão querer nada com este Messias. E se isso já fosse pouco, ele precisa de morrer. A única boa notícia é que 3 dias depois há de ressuscitar. E Jesus, como é que diz estas palavras? No verso 32. Qual é o advérbio de modo que tu tens aí, no verso 32? Como é que Jesus diz estas palavras? Como? Claramente. Noutras traduções pode estar abertamente. Jesus não está a pedir desculpa a ninguém para dizer isto. Pedrinho, Pedrão. Grandes ideias que o nosso Pedrinho, Pedrão tem. Hein? Verso 32. Não é? Pedro é um espetáculo. Tu podes sempre contar com Pedro com uma ideia. Agora, às vezes são as piores ideias possíveis. Olha bem a ideia de Pedro. Espetáculo este Pedro. Olha aí, qual é a ideia de Pedro? Diz lá, tens o texto à frente, verso 32. Qual é a ideia de Pedro? Como é? Tu achas que é uma boa ideia? Tu achas que é uma boa ideia chamares o Cristo e corrigires Cristo? É verdade que a crédito de Pedro, ele tem um cuidado. Qual é o cuidado que Pedro tem? E aí temos de... Como é que é? Como a Patrícia diz, ele chamou à parte. Atenção, isto é especulação, o texto não nos diz. Eu imagino Pedro assim a olhar para Jesus e Jesus a começar a falar em morte e Pedro assim a pensar, o quê? Eu acabei de dizer que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse que eu era bem-aventurado. Porque Pedro ficou debaixo de... Ei, eu sou bem-aventurado. O bem-aventurado, qual é um sinónimo para bem-aventurado? Feliz, sou virtuoso nesse sentido. Ei, eu sou virtuoso. Pedro está sempre pronto para se afirmar em relação aos outros. Ei, eu sou bom. Ei, acertei. O pessoal está sempre atrás de mim. Continua lá, Jesus fala lá. Pessoal, eu quero dizer-vos que eu vim para sofrer, vim para padecer, eu vou ser rejeitado e vou morrer. E Pedro, espera, como? Pedro assim a olhar para Jesus, a pensar assim, Jesus, o que é que se passa com Jesus?
É como o Filipe estava agora falando. Jesus, está em malta e olha, quero só dar-te uma palavrinha aqui à parte, pode ser? E repreende-o. Bem, por acaso acho que vale a pena ir até Mateus, porque Mateus dá aqui uns detalhes. Vamos lá, eu disse que não era preciso ir, mas Mateus dá de facto aqui uns detalhes importantes. Mateus 16, vai lá, Mateus 16. Mateus conta esta história com mais detalhes. Toda a palavra de Deus é inspirada, eu não nego, eu gosto especialmente de Marcos, mas tenho de reconhecer que Mateus há aqui uns toques importantes às vezes. Olha aí, a partir do verso 13, quando ele chama... Aliás, se tu vires o verso 17, tens aqui os detalhes que não são dados em Marcos. Por exemplo, diz aqui no verso 18, capítulo 16, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu terei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Sente lá o ego de Pedro. Eu terei as chaves do reino, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro está mesmo lá, ok? Está mesmo lá. Agora repara, então mandou aos seus discípulos a mesma coisa, que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar, verso 21, convinha ir a Jerusalém, padecer muitos anciãos, principais sacerdotes, escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Tomando de parte, começou a repreendê-lo. E agora tens um detalhe que Marcos não te dá, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. Tem compaixão de ti. E onde é que ele vai mais longe? Não é só tem pena de ti. O que é que ele diz a seguir? A moral de Pedro. A moral de Pedro. Jesus, eu estou aqui para te assegurar que nada disso te vai acontecer. Deixa-me só fazer uma aplicação. Não é a coisa mais importante do sermão que eu quero partilhar convosco, mas eu quero vos dizer isto. Muito cuidado com o discurso de autoestima. Porque às vezes o discurso da autoestima é a especialidade do diabo. Que é, tem pena de ti, tu não mereces. Vocês já me ouviram falar acerca disto noutras ocasiões. Porque eu sou sincero, quando eu estou mal, muitas vezes partilho isto com a Ruth, também já tenho partilhado com a igreja várias vezes, o Filipe já me ouviu muitas vezes a falar nisto. Quando eu não estou bem, a pior coisa que me começa a acontecer é que eu começo a ter pena de mim. E é sempre o diabo, nunca é Deus. Começo a ter pena de mim. O que é que eu fiz para merecer isto? E isso vem do diabo, não vem de Deus. Porque foi isso que Pedro corrigiu em Jesus. Jesus, de maneira nenhuma, por favor. Agora estou a parafrasear, estou a especular. E o que eu vou dizer não está na palavra, ok? Mas é quase... Jesus, isto agora tem de ser sempre a subir. Se tu és o Cristo, isto agora vai ter de ser sempre a ganhar. E, portanto, tu vais levar a mal que Pedro quisesse animar Jesus. É verdade que não é uma boa ideia querer corrigir Jesus. Mas tu vais levar a mal a intenção de Pedro. A intenção de Pedro é boa. Senhor, tem pena de ti, tu não mereces isto. De maneira nenhuma isso não vai acontecer. Quantas e quantas vezes nós, para nos animarmos uns aos outros, não caímos no mesmo erro? Quer dizer, não, olha, vai correr tudo bem. Não, tu não mereces. Atenção, eu não estou a dizer que nós somos bons cristãos quando nos voltamos para a pessoa que está a passar por uma dificuldade e dizemos assim, tu mereces. Não é? Provavelmente não é um grande gesto de amizade. Mas tu também não és melhor amigo por te colocares numa posição de apaparicar a pessoa que está a passar por dificuldade. Agora percebe a veemência como Jesus vai responder a Pedro. Volta lá agora a Marcos, novamente. Marcos 8. E eu gosto sempre de notar este detalhe no verso 33. Porque Pedro tinha feito uma coisa pedagogicamente certa. E Jesus parece que vai fazer uma coisa pedagogicamente errada. Qual era a coisa pedagogicamente certa que Pedro tinha feito? Foi corrigir em privado. Mas Jesus faz questão, eu imagino mais ou menos assim uma espécie de pequena pirueta que Jesus dá. Que Pedro chama Jesus à parte, faz conta que o Pedro é o Filipe e eu sou Jesus. E o Pedro está... E os discípulos estão ali. Jesus é como se fizesse isto. E corrige Pedro em grupo. Que é uma coisa que pedagogicamente nos vão ensinar que nós devemos evitar fazer. Corrigir as pessoas em público. Mas é isto que Jesus faz questão de fazer. E agora repara a qualidade da correção. Retira-te diante de mim, Satanás. Como é que nós dizíamos isto em português corrente? Desaparece da minha vista, meu diabo. Não é diabo, é Satanás, é a ideia do adversário.
Meu diabo, meu maldito, desaparece-me da frente. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Agora repara a contradição que nós conseguimos detectar, lembrando o que Mateus diz e que Marcos não dá o detalhe. Ainda agora Pedro tinha sido declarado bem-aventurado e como razão de bênção. Pedra, se nós quisermos, pedra de bênção. Agora vemos, Mateus também nos dá essa informação, que ele é visto como pedra de tropeço. Sabes que esta também é uma razão que contribui para tu seres evangélico em 2024 e não católico romano. Porque nós respeitamos a convicção católica romana, mas deixa-me dizer, tu acreditares que Pedro é o fundamento da Igreja não é um grande fundamento. Se ele começa primeiro por ser uma pedra de bênção e logo a seguir Deus chamou-lhe diabo, significa que tinhas como fundamento da Igreja uma pessoa a quem Jesus também chamou o diabo. Okay? Também é por isso que nós somos protestantes. Agora, rapidamente, quero aplicar este texto a nós em 3 passos rápidos. 3 passos rápidos para a nossa vida. Como é que nós devemos viver? Como é que a nossa vida deve viver depois de lermos como é que a nossa vida deve ser vivida depois de lermos um texto como este? Em primeiro lugar, tu precisas de entender que ouvir parte não é ouvir tudo. Compreender parte não é compreender tudo. Entender que Jesus é o Messias não é necessariamente entender que esse Jesus precisa de morrer por ti. O conceito de Messias, Pedro já o tinha. O conceito do libertador, Pedro já o tinha. O conceito de alguém te libertar, tu consegues aceitar facilmente. Mas agora o conceito de alguém te libertar morrendo pelos teus pecados é uma conversa mais difícil. Porque significa que essa pessoa te vai libertar colocando à vista aquilo que em ti é mau. Repara, sabem que também é por isso que nós somos cuidadosos a falar de política aqui na igreja. Porque a política não salva ninguém. Um político não salva ninguém. E um dos problemas, quando nós começamos a valorizar muito os políticos, venham eles da esquerda ou da direita, é que nós damos por nós a achar que o político faz coisas por nós que na prática ele não pode fazer. E deixa-me dar-te um exemplo. Um dos problemas, quando nós avaliamos as coisas a partir da política, é que nós julgamos que o pior que nos acontece é o mal de fora. Se eu tivesse um político melhor, se tivéssemos um primeiro-ministro melhor do que este, se tivéssemos um presidente melhor do que este, aí o meu mal desaparecia. Meu querido, o teu mal não desaparece graças a um político melhor. Porquê? Porque o pior mal que há em ti não está fora de ti, com um político que vai melhorar as tuas circunstâncias. O pior mal que existe em ti é o mal de dentro. Foi isso que Jesus tinha explicado, que o mal vinha de dentro, lá em Marcos 7. Portanto, nós não colocamos esperanças nos políticos, por muito bons que os políticos sejam, eles não conseguem morrer em favor dos nossos pecados. Portanto, não adianta nós colocarmos a esperança num Messias, quando esse Messias não morre pelos nossos pecados. Claro que todos nós preferimos ter políticos melhores do que políticos piores. Claro que sim. Claro que nós queremos votar em função de ter políticos menos maus. Mas um Messias político não pode fazer por ti aquilo que um Messias que morre na cruz faz. Portanto, aceitar que Jesus é o Messias precisava de ser aceitar que Ele morre pelo meu pecado, pelas coisas que eu faço mal. Ele não morre só para nos livrar dos romanos. O meu mal são os romanos mandarem a mim. Faz favor, manda vir o Messias para me livrar desse mal. Não, Ele morre por um mal muito maior, que é os romanos fazerem-te a vida difícil. Ele morre pelo mal dos teus pecados. Segundo aspecto, não aceitarmos que Jesus precise de morrer por nós, em sacrifício pelos nossos pecados, é ficar ao nível do respeito a Jesus que até o próprio diabo aceitou na tentação no deserto. Deixa-me tentar explicar. Lembras-te, até o diabo sugeriu que Jesus podia ficar numa posição de poder. Lembram-se? Lembram-se? Tu podes ficar a reinar sobre estes pontos. Até o diabo consegue conviver com a ideia que Jesus pode ser um libertador político. Mas aceitar a ideia que Jesus precisa de ser um libertador espiritual é muito mais difícil. Por isso mesmo é que era chocante que o Messias tivesse de morrer, porque significava que o mal que eu faço é valorizado ao ponto do sacrifício de Deus. A perfeita soberania de Deus na nossa vida só se concretiza através do sacrifício.
Isto não significa que nós vivemos a sacrificar-nos por nós próprios, mas que nós aceitamos o sacrifício que Deus faz por nós em Jesus Cristo. Porque só o próprio Deus, feito homem em Jesus, tem poder para nos salvar. Porque aceita na sua perfeição, Jesus aceita na sua perfeição, tomar o lugar da nossa incapacidade. Isto agora não vale a pena estender muito, quero terminar o sermão, mas isto é aquilo que, por exemplo, nós aprofundamos com a doutrina da dupla imputação. Qual é a doutrina da dupla imputação? Os nossos pecados são imputados a Jesus. Jesus, que é perfeito, ele carrega os nossos pecados como se ele fosse pecador. Ele não é pecador, mas ele carrega os nossos pecados. Porque quando ele faz isso, ele imputa-nos a nós a sua perfeição. Nós passamos a ter em nós a perfeição de Jesus. Não significa que já vivemos perfeitamente aqui, mas nós somos declarados justos porque Jesus é justo. Se depois tu teologicamente quiseres ir mais fundo, vai e pesquisa acerca de dupla imputação. Os nossos pecados são imputados a Jesus e a justiça de Jesus é imputada a nós. Mas para terminar, terceira aplicação. Pedro quer poupar Jesus da morte, porque mesmo que não tivesse consciência disso, Pedro queria poupar-se a si próprio da morte. Sabem porque é que a ideia de sacrifício nos repele tanto? Porque implica que nós temos de considerar que somos dependentes de alguma coisa que alguém faz por nós e não daquilo que nós fazemos pelos outros. Há sempre um certo atestado de incompetência na pessoa que aceita o sacrifício de Jesus. E gostava de terminar este sermão dizendo isso. Tu precisas de aceitar a tua incompetência diante de Deus e dos homens para que Jesus possa ser o teu Messias. Se Jesus for apenas o teu Messias político, tu não precisas de aceitar que és incompetente. Mas se Jesus for o Salvador da tua alma, tu precisas de aceitar que és incompetente diante de Deus e diante dos homens. É por isso que a maior parte das vezes nós queremos vir com o discurso da autoestima. Não somos assim tão maus. Talvez não precisemos assim de um gesto de sacrifício tão radical. Mas lembra-te da maneira como é que Jesus respondeu a essa proposta. Afasta-te de mim, Satanás. A minha oração nesta tarde é que nós possamos, uma vez mais, ao encontrarmos Jesus, com a Bíblia aberta em oração, nós possamos reconhecer, Senhor, eu vou ser uma boa testemunha daquilo que tu fazes por ti, quanto mais eu mostrar que, de facto, o meu pecado precisa de um grande Salvador. E repare, isto não é só quando nós não somos crentes e nos convertemos, é quando já nos convertemos e dia a dia no processo de santificação precisamos de matar os nossos pecados. Em cada pecado que nós matamos é o poder de Jesus que nos permite que assim aconteça. Nunca somos nós, nunca são as nossas expectativas, nunca é o nosso plano, por bonito que ele seja, é sempre o plano de Jesus. Só para terminar, agora quero chamar a tua atenção para quando tu começares a ler, porque tem graça o texto que me virá a seguir. Agora repara, depois desta conversa o pessoal fica tão aflito, o pessoal vai ficar aflito, porque ninguém passa por uma conversa destas a querer continuar a conversar com Jesus. Eles vão ficar assim, de medo com aquilo que Jesus vai continuar a dizer. Portanto, cenas dos próximos capítulos, adianta a leitura, porque vai valer a pena. Vamos louvar ao nosso Deus ainda. Querido Deus, obrigado por o começo desta tarde com a tua Bíblia aberta, com a tua palavra aberta, Senhor. Nós pedimos que seja esta mesma palavra a encaminhar-nos com discernimento, coragem ao longo desta semana, nas coisas especiais que temos para fazer, pensando também na Conferência Sem Medo, e que este lema desta conferência, de facto, nos esteja a guiar diante de todas as expectativas que às vezes se destroem em relação àquilo que acontece, Senhor. Tantas vezes nós preferíamos afastar o sofrimento da nossa vida enquanto cristãos. Não desejamos esse sofrimento, não somos masoquistas, ó Senhor, mas sabemos que se seguimos um Senhor que sofreu, o sofrimento não é maior do que o Senhor que o venceu na cruz. Por isso, dá-nos esta fé, torna a nossa fé ainda maior durante a semana que virá, segundo a tua vontade. Oramos isto em nome de Jesus. Amém.